Boa tarde, quarto ano, como vão vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje a professora vai gravar a aula desta forma para explicar exercício por exercício e realizar junto com vocês. Espero que dessa forma fique melhor para que vocês possam compreender, tá certo? Vamos juntos então? Bom, hoje, dia 26 de abril de 2021, segunda-feira. Nossa aula hoje é de língua portuguesa. Vocês já estão com os livros em casa de português, matemática e as outras disciplinas. Nossa página de hoje é a 25. Nós vamos dar continuidade na onde paramos na semana retrasada. O que vimos na semana retrasada? Bom, lemos dois textos, A Cigarra e a Formiga. Os dois textos, um era em formato de prosa e o outro era em formato de verso. E é isso que nós vamos dar sequência hoje, tá certo? Então acompanhe a leitura aqui com a professora. Linguagem e construção dos textos. Comparando os textos. Agora chegou o momento da gente confrontar esses dois textos, de ver realmente a estrutura deles e fazer essa comparação dessa diferença, tá bom? Atividade oral e escrita. Exercício número 1. Você leu dois textos que se referem à mesma fábula. Releia os trechos a seguir, observando a organização deles. O texto número 1, A Cigarra e as Formigas. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, aparece uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Estou com uma fome danada. Acho que vou morrer. Agora vamos analisar o texto 2. A Cigarra e a Formiga, a fábula revisitada, ou seja, reformulada. No tronco de uma palmeira, uma cigarra faceira canta, canta sem parar. Canta ao sol, a chuva e o vento. Canta ao esplendor do momento, pelo prazer de cantar. Agora, o exercício 2 traz a seguinte questão para a gente resolver. Vamos lá. Leia o que está indicando no quadro. Faça um X na coluna correspondente ao texto que apresenta a característica indicada em cada linha. Vejam que aqui nós temos as características do texto 1 e as características do texto 2. Vamos lá. Tem linhas contínuas, as frases vão até o final da linha. Vamos para o texto. Qual desses dois textos que a frase vai até o final da linha? É o texto 1 ou o texto 2? O texto 1. Então, eu venho aqui neste espaço e faço X no texto 1, certo? Vamos para o próximo agora. Organizado em estrofes e versos. Toda vez que eu lembro de estrofes e versos, a gente pode lembrar dos formatos de poesia. Os formatos de poesia não são como os textos comuns, os tradicionais, aqueles que a gente vê com mais frequência. Eles são formulados desta forma aqui. Quando dizemos estrofes, eu me refiro a cada linha. Quando eu digo versos, perdão, crianças, é o contrário. Quando eu digo
estrofes, eu me refiro ao conjunto de frases aqui. Agora, quando eu digo versos, eu estou me referindo a cada linha, tá certo? Vamos lá, então. Organizado em estrofes e verso, nós vemos que é o texto 2. É organizado em parágrafos. Se a gente analisar, o que é um parágrafo? É esse espaço aqui, ó. É este espaço aqui do texto, tá certo? Então, qual é a característica? É o texto número 1, que ele é organizado em parágrafos. O próximo, texto em prosa. Agora sim, nós vamos ver a diferença da prosa e do verso. Então, vamos lá. A prosa, crianças, a prosa, quarto ano, ela é dessa forma aqui, aonde temos o parágrafo, aonde temos o sinal de travessão para a fala do personagem. Então, o texto em prosa é o texto número 1. E o texto em versos e em estrofes se refere ao texto número 2. Prosseguindo agora, vamos para a página de número 26. Lá na página de número 26, deixa a professora aproximar o livro aqui. Vocês estão com o livro de vocês, acredito que a melhor compreensão é vocês acompanhando e fazendo junto comigo, tá certo? Bom, então diz assim. O exercício 3. O texto 1 é organizado em parágrafos. Quantos parágrafos há nele? Volte à página 18 e numere cada parágrafo. Então, a gente volta lá para a página 18 juntos. Vamos lá, página 18. Ó, página 18 e vamos juntos fazer essa numeração aqui. Vamos contar quantos... Vamos contar quantos parágrafos tem? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos, certo? Olha só os espaços do texto. Então, agora vamos voltar lá para a página 25 para respondermos. Vamos lá. Página 26. Então, vamos responder aqui. No texto 1, a cigarra e a formiga, nós temos 6 parágrafos. Porque contamos, fomos até lá e contamos, certo? Exercício 4. Você já identificou a diferença entre os dois textos. Agora, vamos ver as semelhanças, ou seja, o que esses dois textos têm em comum. Leia estas frases e assinale as que indicam o que é semelhante nos dois textos. A forma como ocupam o espaço da folha. Vocês acham que os dois textos ocupam o espaço da folha de forma igual? Não. Então, isso não é uma semelhança, nós não marcamos X no primeiro. Os personagens do texto 1 e do texto 2 são os mesmos? Sim, são os mesmos. Estamos falando da cigarra e as formigas. E o jeito de contar a história inicia de forma igual? Não, não inicia de forma igual. E a atitude dos personagens? Bom, a cigarra canta, as formigas trabalham. São parecidas? Há semelhança entre essas atitudes? Sim, há semelhanças.
O lugar onde os fatos acontecem no texto 1 e no texto 2 é igual? Sim, são iguais, certo? Agora, o texto 2 é um poema que conta uma história. Quantas estrofes há nesse poema? Vamos lá voltar no texto para contar a quantidade de estrofes. Estrofes são o conjunto de versos aqui, tá certo? Então, nós temos uma estrofe, duas estrofes. Eu estou na página 21, tá bom? Se vocês quiserem fazendo junto comigo, que é o ideal, né? Se estivéssemos em sala de aula, estaríamos fazendo juntos. 3 estrofes, 4 estrofes. Então, vamos voltar lá na página 26 para respondermos. O texto 2 é um poema. Quantas estrofes há neste poema? 4 estrofes. Contamos. Agora, vem uma pergunta pessoal. Ou seja, eu quero ouvir aqui a opinião de vocês. De que texto você mais gostou? Da fábula, que é o texto 1, ou do poema, que é o texto 2? Escreva as razões de sua escolha. Então, aqui, só vocês podem responder, tá certo? Qual foi o preferido de vocês? E depois, no momento que vocês me enviarem as fotos para a correção, eu vou descobrir. Não vejo a hora de descobrir, hein? Qual é o texto preferido de vocês? Aqui embaixo, nós temos uma informação importante, tá? É o que a professora já falou. Em prosa, geralmente organizados em parágrafos com linhas contínuas, como é o caso das narrativas, dos contos, das fábulas, dos romances. Em verso, em que há estrofes e rimas, geralmente são assim os poemas, as letras de canções, as trovinhas para brincar. Bom, quarto ano, nós temos ainda hoje, são 4 páginas, tá? Então, já fizemos 2. Nós temos a página 27 e a página 18, que é a última. A professora vai fazer outro vídeo, porque esses vídeos explicativos, eles demoram um pouco mais. E eu gosto desses vídeos para que não haja dúvida. Então, eu vou voltar aqui nesta página com vocês. Por favor, hein? Ó, assista os 2 vídeos.